Pronto, boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula, né? Já agora no quarto bimestre, finalzinho do ano, bem próximo aí do Enem, que é um assunto super importante de gramática, né? Que serve, logicamente, muito mais para a redação, como vocês vão escrever, né? E utilizar a crase, mas também há questões que podem cair sobre o fenômeno da crase na prova objetiva também. Vamos lá. Primeiramente, o que é crase? Lembrando para vocês que a crase, gente, ela não é um acento, tá? A crase, ela é a junção de duas vogais iguais. E essas duas vogais iguais, elas são a letra A. Em português, nós temos a letra A, que pode ser, dentre várias coisas, pode ser artigo, definido como a farinha, pode ser uma preposição, isso, eu sou adepto a isso, esse a é uma preposição. O a pode ser um pronome oblíquo, como comprei a blusa, posso trocar por comprei a. Então, a crase nada mais é do que a contração de duas vogais, né, que normalmente é uma preposição com um artigo. Lembrando também é importante saber que, como a crase é um fenômeno só da escrita, então aquele acentozinho que a gente chama de grave, o acento grave, que é o acento agudo ao contrário, ele não muda em nada o som do A. Então, ele só está ali, em cima do A, para mostrar que ali existe uma crase. Tá certo? Então, vamos lá. Quando é que a gente vai usar a crase? Logicamente, primeiro, quando a gente vai. Deixa eu colocar aqui um marca-texto, tá? Primeiramente, como vocês sabem, quando um verbo ou um nome pedir a preposição a, e a palavra que vinha depois foi um substantivo feminino, que logicamente antecedido de a ou as. Então, vamos aqui o primeiro exemplo, ó. Vamos à loja. Primeiro a gente tem que saber que quem vai a algum lugar. Então, esse primeiro azinho aqui é uma preposição. E loja é uma palavra feminina. Então, a loja aqui, ó, esse A com esse A, eu faço a fusão e vira o A craseado aí, que é o A com acento grave. Então, nada mais é a crase do que a junção desses dois A's, porque não pode ficar dois A's juntos. Imagine, seria vamos à loja. Não tem muita lógica. A mesma coisa se você juntar o A com o AS, que é o AS aí, artigo no plural. Então, o aluno nunca assistiu. Peraí, deixa eu tirar aqui, que aqui está um probleminha. E aqui. Então, aqui, ó. O aluno nunca assistiu. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Então, ó, quem assiste a alguma coisa. Por isso que para a gente saber crase, a gente tem que saber o quê? Regência. Então, quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. E as aulas aqui, eu vou juntar esse A com esse A, esse A vai virar esse A craseado. Também, primeiro exemplo aqui a gente viu quando é um complemento de um verbo. Ó. Quem vai a. Quem assiste a. Logicamente que quem pede essa preposição a pode ser um verbo, como a gente viu aqui, né, o verbo ir ou o verbo assistir, ou pode ser um nome, como a gente viu os casos de regência nominal. Então, ó, ele se mostrou favorável. Favorável é um nome, né? É um adjetivo. Então, quem é favorável a alguma coisa. Medida é uma palavra feminina. Então, ele mostrou-se favorável à medida proposta pela vereadora. Oralmente, não tem diferença nenhuma quando você vai falar essa frase, se ela tem crase ou não, porque oralmente a crase ela não existe. O que vai dar o sentido que você quer dizer é o contexto. Então, lá no primeiro exemplo, a gente viu os verbos pedindo complemento e aqui um nome. Essa sua atitude é desproporcional à função exercida.
O que é desproporcional? É desproporcional a alguma coisa. E função, aqui é outro A. A função. Então, esse A com esse A vai virar um A craseado. Também, como eu falei para vocês também na aula presencial, né? A gente usa a crase juntando o azinho preposição mais o A inicial de aquele ou aqueles, aquela ou aquelas ou aquilo. Provavelmente é raro ver isso, porque nem todo mundo faz essa construção correta, mas logicamente que a gente vai utilizar, porque a gente vai falar dois As ao mesmo tempo, tá? Então aqui, ó, vamos aqui embaixo. Ó. Somos contrários. Quem é contrário a alguma coisa. Então eu tenho um A aqui. E somos contrários àqueles. Aqueles, ó, é um A com outro A aqui, ó. Então o que é que eu vou fazer? Juntar esses dois A's vai ficar assim, ó. Aqueles. Com a crasezinha, né, com acento grave no começo de aqueles. Então, não vai concordar se aquele é masculino ou feminino. A crase, ela só acontece, como vocês viram lá, com palavras femininas, né? Mas nesse sentido aqui de aqueles, aquela, de pronome demonstrativo, a crase ocorre não porque é masculino ou feminino, mas porque aquele, aquela e aquilo começam com a letra A. E a crase é a junção desse som vocálico de dois A's. Certo? Ok? E aí, Vinícius está perguntando se pode ser a aqueles. Não, é você junta a crase, tá? Eu estou me referindo a aquelas semanas, não. Eu estou me referindo a aquelas semanas. Não é eu devo obedecer a aquilo. Vê, você vai de novo ter um problema com essa fonética. Devo obedecer a aquilo, vê. A aquilo. Não fica legal. Somos contrários a aqueles, vê. A aqueles. Somos contrários àqueles. Viu, Vinícius? Aqui de novo, ó. Devo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Esse A com A de aquilo, ó. Devo obedecer àquilo. Esse A com esse A vira aqui, ó. Aquilo. Estou referindo-me a aquelas. Quem se refere a alguma coisa. Então, a e aquelas vira aquelas com crase. Tá certo? Então, só existe nesses três casos. Sempre nesses dois casos aqui, ó. A crase, quando o verbo ou o nome pedir um complemento, esse complemento ele tem que ser feminino para poder ele pedir o azinho para poder juntar com esse outro a. Certo? E lembrando que se loja aqui, ó, vamos voltar, por exemplo, lá do começo. Se, ó, quem vai a e a de loja, se aqui em vez de loja fosse uma palavra masculina, por exemplo, shopping, você ia juntar quem vai a e o shopping. Então vamos ao shopping. Então, se você tiver dúvida se o feminino vai ter crase, você substitui pelo masculino aqui. Se você está com dúvida se é a loja, troca pelo masculino. Vamos ao shopping. Se ao tem a preposição e o artigo, também teria que ser a loja, só que a gente não fala a loja. A gente fala a loja. Só trocar pelo masculino. Se o masculino for ao, o feminino é com crase. Ou no plural, ó, o aluno nunca assistiu às aulas. Eita, estou com dúvida se as aulas vai ter crase ou não, porque não tem como saber pela pronúncia. Aí, em vez de você botar aulas, você bota, por exemplo, seminários. O aluno nunca assistiu a os seminários. Então, a com os, aos seminários. Então, se no masculino é aos, no feminino é as com acento grave. Tá bom? É simples isso aí. Então, vou dar algumas dicas aqui. Tá? Às vezes, a palavra ela está implícita. Tá? Por exemplo, e o pronome demonstrativo, o que é pronome demonstrativo? São aqueles que têm a função de demonstrar, localizar como este, esta, aquilo. E às vezes eles estão implícitos, tá? Então, por exemplo, não me refiro a essa, mas a da direita. Então, esse A aqui, ó,
Quem se refere a alguém. Lembrando que antes de pronome antes de pronome demonstrativo não se usa crase, só se for aquele, aquela ou aquilo, porque começam com A. Tá certo? Ó, exemplo aqui, ó. Não me refiro a essa, mas àquela da direita. Ó, não me refiro a essa, mas àquela da direita. Então, ó, quem se refere a alguma coisa, ó, se referir a essa, mas a aquela da direita. Está implícito aqui também nessa frase que a gente acabou de colocar. Também não esqueçam que eu já falei para vocês. Toda vez que a gente fala de regência, os verbos não pedem preposição. Lembrando que para a gente fazer a crase, a gente tem que saber regência. Então, todos os verbos que pedem preposição a, ou os nomes que pedem preposição a, esse a vai ter que estar em algum lugar. Então, se eu usar algum pronome relativo, eu já falei isso na aula passada, a qual, as quais, os quais, o qual, que, cujo, a preposição a, ou qualquer outra preposição, vai ter que vir para antes do pronome relativo. E se for o a, ele vai ter que ir realmente para frente. Vamos lá aqui embaixo. Ó. Assistir a peça. Certo? Todo mundo sabe. Dedicamos-nos às tarefas. Quem assiste, assiste a e a de peça. Quem se dedica a e às tarefas. Até aí tudo bem. Mas vejam aqui em cima. A peça a qual assisti. Por que aqui esse a qual está com crase? Ó, peça é feminino, não é isso? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Esse a vai para onde? Ele veio para cá, ó. Então, a peça a qual já tem a qual, né? Aí eu pego esse a daqui, quem assiste, assiste a, e coloco aqui na frente. Se fosse, por exemplo, a peça que assisti, deveria ser a peça a que assisti. Esse a ele não pode ser esquecido. Então, aqui tem crase, porque a palavra já é a qual. E quem assiste, assiste a, o a vai lá para frente. Tarefas. Tarefas é feminino plural. As tarefas às quais nos dedicamos, quem se dedica a alguma coisa. Aí eu já tenho as quais aqui. Esse a vai juntar aqui, ó. Então, as tarefas às quais dedicamos. Lembrando que a gente vai fazer isso quando os verbos tiverem regência com a preposição a. Tá bom? Também, gente, vai se usar crase. Eu vou falar mais disso lá na frente. Em locuções adverbiais femininas. Tá? Como à tarde, à vontade, às vezes, às pressas, às claras. Porque a locução adverbial ela indica tempo, ela indica modo, e tudo que se relaciona a advérbios, nós temos que ter um tratamento diferente. Uma coisa é eu dizer assim, a vontade de comer é grande. O que é grande? A vontade de comer. O assunto é a vontade. Mas se eu disser assim, eu gosto de ficar à vontade, eu não estou mais falando da vontade, eu estou falando do modo como eu gosto de ficar. Então, as locuções adverbiais, quando dá o sentido de tempo, de lugar, de modo, por exemplo, elas têm que vir com crase. Entre a esquerda, a direita. É diferente quando eu digo assim, ó. Outro exemplo. As claras. As claras, eu estou falando das claras dos ovos, tá? As claras devem ser batidas no liquidificador. Eu estou falando das claras de ovo. Mas eu posso pegar essa expressão as claras e transformar essa palavra as claras e transformar na locução adverbial de modo. Eu quero que você deixe tudo às claras. Então, é o modo como eu quero que você deixe. Então, as claras deixou de ser a clara do ovo e passou a ser o modo como eu quero que você haja. Como aqui também, ó. Vocês estão em minha casa, podem ficar à vontade. Ó, ficar à vontade é o modo que eu quero que você fique. Então, a vontade aqui tem que ter crase. Certo? Quando você está falando só do assunto, como o Vinícius está perguntando,
Isso aí é se for uma expressão adverbial. Mas se for, por exemplo, se eu estiver falando, as horas se passaram muito rápido. Eu estou falando especificamente das horas, eu não estou numa expressão. Mas se eu disser assim, você chegou às 4 horas, aí é uma locução adverbial de tempo. Mesma coisa é noite, presta atenção. Eu posso falar da noite em si, ou eu posso falar que alguma coisa aconteceu à noite. Então, se eu disser assim, a noite está linda hoje, vai ter crase? Não. O que é que está linda hoje? A noite. Agora, se eu disser assim, o culto ecumênico será realizado à noite. Aí, aqui à noite, não estou falando sobre a noite em si. Eu estou falando o tempo, o horário que isso vai acontecer. Uma coisa é eu falar sobre a noite, outra coisa é eu dizer que alguma coisa aconteceu no período da noite. Aqui, ó, não vale a pena decidir às pressas o que fazer nas férias. Decidir às pressas é o modo como você vai decidir. E um advérbio, ele indica modo, tempo, lugar, que você vai ter que colocar com crase. Mais exemplos. Vista, a vista. Se eu disser assim, a vista das pessoas idosas não é tão boa. O que é que não é tão boa? A vista, eu estou falando da visão. Agora, a vista também pode ser um modo de comprar, né, não, gente? Eu comprei os sapatos à vista. Se é um modo, deixa de ser à vista, visão, e virou um modo de comprar. Então tem que ter crase. Até porque vista é feminino. Então, a vista tem que ter crase, só que a prazo não tem crase, por quê? Porque prazo é uma palavra masculina. A cavalo não vai ter por quê? É uma palavra masculina. A pé não vai ter por quê? Porque é uma palavra masculina. Se a crase é a junção de dois A's e normalmente esse A indica feminino, então não pode ter crase antes de palavra masculina. Uma exceção disso é a palavra distância. Porque eu posso falar da distância, por exemplo, a distância da sua casa para a minha é longa. Ou eu posso dizer, eu estou estudando à distância. A distância é o modo como eu estou estudando. Aí deveria ter crase, porque é uma palavra feminina, mas é uma exceção. Se você não determinar a distância, deixar ela só assim, ó, sem dizer que distância é essa, não tem crase. Então, educação à distância, EAD, esse à distância não vai ter crase, mesmo sendo uma locução adverbial, mesmo sendo feminino, porque a distância aí não está determinado. Mas, aqui embaixo, ó, estamos observando tudo a distância de 5 metros. Então, eu determino que distância é essa. Certo? Eu queria perguntar a vocês primeiro. Vamos analisar essa tirinha e analisar essa expressão aqui, a prova. A prova. Vocês acham que essa expressão aqui, a prova, essa mesma frase, a prova do barulho, com crase ou sem crase, ela existe. Mas qual é a diferença de eu dizer a prova do barulho, escrever com crase ou sem crase? Alguém sabe? O sentido muda. Veja, se eu tirar a crase aí, vai ficar a prova do barulho, e eu estou falando que a prova é uma prova do barulho. Eu estou falando sobre a prova. Então, quando eu digo a prova do barulho, eu estou falando que a prova ela é barulhenta. É o momento de barulho. Mas se eu colocar a prova com crase, a prova é uma locução adverbial, de modo. Então, quando diz aí a prova de barulho, é que alguma coisa é resistente ao barulho. Que alguma coisa é a prova de barulho. Como a gente diz que o celular é a prova d'água? Eu não estou falando que o celular é uma prova, que é uma avaliação. Eu estou dizendo que ele é a prova disso. Então, aqui, a prova aqui está ok. Porque olha como é a tirinha.
É o puro creme do milho verde. Passa um carro falando e o cara diz: venha provar, é uma delícia. Terminei, professora. Já? Deixa eu corrigir isso aí. Pronto, eu tirei D. Claro, eu perguntei quem era Hitler e você disse que era uma pamonha, pamonha, pamonha. E não era, era, mas não de Piracicaba, né? Ele faz uma crítica aí que Hitler era um pamonha. E aí ele respondeu pamonha, 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 porque ele ouviu o cara lá falando sobre pamonha. Então, existe um duplo sentido aí, né? A prova de barulho seria uma prova que estaria à prova disso, quer dizer, não teria barulho, seria resistente a barulho, ou ele estaria falando aí sobre a prova que é do barulho, mas quando bota o crase, vira que a prova que o que está acontecendo é a prova de barulho, quer dizer, é resistente a barulho. Eu não estou falando sobre a prova. Se essa frase tivesse sem crase, aí eu estaria falando da prova, da avaliação. Mas com crase, estou dizendo que o contexto aí, algo é resistente a barulho. Então tá ok aqui. Outro exemplo aqui de locução adverbial, vejam. Vocês acham que essa expressão aqui, a luz de velas, essa crase está correta? Para cada almoço de negócios, faça um jantar à luz de velas. Eu estou falando exatamente sobre a luz ou estou falando sobre um modo em que se pode fazer um jantar? Isso, Cássio, é o modo. Eu não estou falando a luz está acesa. A luz do quarto é azul. Eu não estou falando sobre a luz em si, Vinícius nem Cássio. Eu estou falando o seguinte, ó. Para cada almoço de negócios, faça um jantar à luz de velas. A luz de velas é um modo, é um tipo de jantar. Eu não estou falando sobre a luz. Eu estou falando que o jantar vai ser de que modo? A luz de velas. Tá ok também. Aqui, cadê? O UOL fez uma correção de uma frase que eles colocaram e eles mesmos corrigiram. Então, isso aqui o UOL fez uma nota dizendo que o que ele escreveu tinha problema de crase. Aí a frase era essa, ó. A Joana de Perto do Coração Selvagem não está à altura da Clarice que ela constrói. Aí ele diz, ó, que a crase é a fusão de dois As, todo mundo sabe. Da mesma forma, é mais do que conhecido o truque de substituir a palavra feminina para verificar se transforma em al, como vou à festa, vou ao cinema, como eu falei para vocês. Ocorre, porém, que isso não é suficiente para resolver todos os casos. É preciso estar atento às locuções adverbiais, é o que eu estou falando, prepositivas e conjuntivas formadas por uma palavra feminina. Nesse caso, a palavra é certa, a crase é certa. Entre as locuções adverbiais estão a vontade, as claras, a míngua, a direita, a esquerda. Ele vai falando vários. Ó. A tarde, a noite. Lembrando que sempre esse a tarde e a noite indicando o tempo, tá? A mão, por exemplo. A redação deve ser escrita à mão. Tá? Eu não estou falando sobre a mão em si, é o modo como ela deve ser feita, à mão. A mão armada. Oi? A beça, a vista, e aí vai. E tem outras também. A espera de, a altura de, a beira de, a espreita de, a frente de, a base de, a moda de, e vai. Aí ele diz, as expressões que indicam horas são locuções adverbiais com a palavra feminina hora. Então, encontre-me às 16 horas, sairemos às 16 horas. Então, para indicar a hora, também tem a crase, porque concorda com horas. Estarei lá às 12 horas, com crase. Aí ele diz, ó, abaixo, o fragmento corrigido. A Joana de Perto do Coração não está à altura de Clarice Lispector. Aqui, eu estou dizendo que ele não está à altura, é o modo como ele está, não está à altura dela. Eu não estou falando de altura no sentido de tamanho.
sobre a altura de alguém. A altura de alguém é uma locução adverbial que indica que você está no nível dela. Tá certo? E aqui tem outras locuções adverbiais. Ó. A distância, à toa, à vontade, às pressas. Lembrando se indicar modo, meio, lugar e tempo. Tá? As claras, vou dar exemplo aqui com as frases, tá? Lembrando que a distância aqui só tem crase se a distância estiver determinada, né? Nós estávamos à toa no shopping. É o modo como nós estávamos. Nós estávamos à vontade no shopping. É o modo como eu estava. Nós andamos às pressas. O modo como nós estávamos. Você deve falar tudo às claras. A carta foi escrita à mão. Às vezes que você coloca na redação, tem crase. Porque às vezes aí indica tempo. Às vezes significa algumas vezes. Então, você diz lá, às vezes o governo brasileiro faz isso. Às vezes é a locução adverbial de tempo. A milanesa. Por que a milanesa tem crase? A milanesa é o modo como você vai fazer. Eu vou fazer a carne à milanesa. É o modo como você vai fazer. As escondidas. A época, né? Que a gente usa aqui a época para falar que é na época, por exemplo. A época de Machado de Assis, né? Ou na época de Machado de Assis. Então, à frente, à direita, à sombra, à beira-mar, as ordens, às vezes, as javessas, as centenas, as riscas, tá? A paisana, à noite, à mão armada, a beça. Agora, lembrando que não é qualquer hora que tiver à toa, à vontade, as ordens, vai ser assim, não. É só se elas forem locuções adverbiais. Por exemplo, vamos pegar aqui a beira-mar. Se eu disser assim, gente, a beira-mar de Olinda é maravilhosa. Vai ter crase? Não. O que é maravilhosa? Eu estou falando sobre a beira-mar. A beira-mar é maravilhosa. Agora, se alguém perguntar assim, Hugo, onde é que você está? Eu estou à beira-mar. A beira-mar é o lugar em que eu estou. É uma locução adverbial de lugar. Tá certo? À vista, por exemplo, é o modo como eu vou comprar. Tá certo? Às vezes que eu fui a shopping não teve assalto. Isso. Porque, na verdade, Cássio, quando você diz às vezes em que eu fui no shopping não teve assalto, você está falando de cada momento que você foi ao shopping. Você está falando das vezes que você foi ao shopping. E não que você foi ao shopping às vezes. Por isso que essa frase, às vezes em que eu fui ao shopping não teve assalto, você está falando sobre o substantivo, às vezes. Então, cada vez que você foi, nessas vezes, não teve assalto. Tá certo? Mas aí, se for às vezes no sentido de tempo, por exemplo, às vezes acontece assalto no shopping, quer dizer, de vez em quando. Tá certo, Cássio? Lembrando que, logicamente, todas essas palavras que receberam crase, por elas serem locuções adverbiais, elas são femininas. Distância é feminina, claras é feminina. Então, logicamente, que não vai existir crase nas locuções adverbiais que são masculinas. A cavalo, eu andei a cavalo, eu estou a caminho. Coloque sal a gosto. Ele atravessou o rio a nado. Ele sempre está a postos para trabalhar. Ele matou o cara a sangue frio. Trem a vapor, que é o tipo do trem. Nós andamos a pé. O carro é a gás. Escreva a lápis. A pintura foi feita a óleo. Eu comprei o sapato a prazo. Você nunca me leva a sério. E você sempre está com esse livro a tiracolo. Vocês estão vendo que esse A aqui, antes dessa palavra masculina, eles não são artigos, não. Eles são só preposições. E ele não pode ter crase, porque as palavras masculinas não têm artigo feminino. Tá certo? Então, se liguem aí. Vamos analisar aqui agora, quero ver se vocês... vamos dizer se essa expressão está correta ou está errada em relação à crase. Nós temos aqui argar,
e o amigo dele, eles estão no restaurante e ele pergunta: o que você recomenda? O garçom diz: nosso bife a cavalo é diferente. Aí o cara diz: não, eu não gosto de carne de cavalo. Vocês acham que essa expressão a cavalo precisa de crase, gente? Eu acho que não, porque cavalo é masculino. Masculino. Por mais que seja uma locução adverbial, não é, em relação a tipo. Existe bife à milanesa, teria crase. Agora, bife a cavalo não vai ter crase, porque cavalo é uma palavra masculina. Então tá ok aí. Certo? Também a gente vai usar crase com essas expressões também iguais adverbiais prepositivas. À espera de, à proporção de, que dão ideia de modo e tempo. Aquela guerreira não estava à espera de um milagre. Né? Isso aqui é o modo como ela estava, à espera de. Foi melhorando seu desempenho escolar à proporção que também vai ter crase. Aí você me pergunta, professor, será que existe crase se referindo à palavra masculina? Não. Mas antes de palavra masculina, pode existir? Pode, quando a palavra feminina ela está implícita, quando ela não está explícita. Então, se você disser assim, ó, cortei o cabelo a Neymar. Poxa, Neymar é masculino, professor. Mas aqui está implícito que expressão? A moda de Neymar. Então, esse a Neymar, esse a aí, cadê? Então, esse a Neymar aí, a crase que está em a Neymar, não é por Neymar, é pela palavra é, é, que está implícita aí. Ó, outra coisa é aqui, ó. Necessitamos com urgência ir a abastecimentos. Ó, abastecimentos é uma palavra masculina no plural e você pode colocar só o azinho, porque você não está determinando qual é. Então, ó, necessitamos com urgência ir a estabelecimentos. Eu não defino que estabelecimentos é esse. Se tivesse estabelecimento definido, por exemplo, necessitamos com urgência ir aos abastecimentos da empresa. Aí você bota aos. Mas como você não definiu que abastecimento é esse, diz qualquer abastecimento, você pode botar só o a quando a palavra for masculina. Então, necessitamos com urgência ir a abastecimentos. Certo? Ou pode estar implícito, dependendo de como você criar a frase, pode estar implícito aí a palavra central de abastecimentos, por exemplo. Então, ó, necessitamos com urgência ir a central. A palavra central aqui ela está implícita, mas aí eu não aconselho vocês a fazer essas questões implícitas para vocês não se confundirem, tá bom? Olha, presta atenção. Vocês sabiam que tem nomes de lugares que pedem preposição a e outros não? Desculpa, que pede artigo a e outros não. Por exemplo, será que Olinda é a Olinda? Será que Recife é a Recife? Será que a Europa é só Europa ou é a Europa? Tem nomes de lugares que podem receber um A, por exemplo, Alemanha, a Alemanha. Paris é só Paris, a gente não diz a Paris, é só Paris. E, é, e tem uns que só pedem o O. Por exemplo, Acre, o Acre. Então, como é que eu vou saber se os nomes de lugares chamados de topônimos, preste bem atenção nisso, viu? Se os topônimos, nomes de lugares, eles vão ser masculinos ou femininos? Eles vão receber A ou O, certo? Aí é muito fácil. Para você saber se esse nome vai pedir O, A ou não vai pedir nada, é só você criar essa musiquinha. Eu vou A, volto da. Tem crase. Se eu vou A e volto de, crase para quê? É simples, ó.
Se você está com dúvida sobre se a palavra ela pede o, a, os, o que seja, é só você fazer. Ó. Eu vou à Europa. E aí, a Europa vai ter crase ou não? Depende se a Europa pediu a. Você não volta da Europa. Se você volta da Europa, é porque esse azinho aqui significa que a Europa pede a preposição ao artigo a. Então, quem vai a e a de a Europa. Então, vai ficar o a craseado. Então, é para você saber se esse nome pede ou não. Por exemplo, eu vou a Recife. Vocês acham que esse voo a Recife vai ter crase? Só você fazer. Eu volto do Recife, de Recife ou da Recife? Eu volto de Recife. Então, se eu digo só o de, não tem nem o O nem o A, então eu vou a Recife, não tem crase. Um exemplo aqui, ó. Roma. Foi a Roma. Será que foi a Roma vai ter crase? Se você volta de Roma, de não tem O nem A. Então, se não tem a Roma que não vai ter crase mesmo. Tá certo? Lembrando que se esse nome topônimo vier pedir esse A, aí, logicamente, que a gente vai ter que colocar a crase. Vou abrir aqui um slide para ficar mais claro para vocês, tá? Um slide aqui. Ó, vejam só. Vou apagar aqui para a gente fazer uma coisinha aqui rapidinho. Vejam. Eu vou colocar aqui, ó, ó, eu irei. Vocês estão enxergando aí? Dá para ver direitinho? O que eu estou escrevendo, ó. Eu irei. Dá para enxergar direitinho? Aí vamos ver. Ó, eu irei. Aí eu vou colocar aqui, ó. Recife, ponto. Olinda, Brasília, Alemanha, Suíça, Rio Doce, Paris, Estados Unidos. Como é que eu vou saber se Recife eu vou colocar o A craseado ou não? Quem vai A. A gente sabe que aqui, ó, quem vai A. Eu sei que automaticamente pelo menos um Azinho vai ter que ter, né? Quem vai a algum lugar. Mas para saber se Recife vai receber crase ou não, aí você faz, ó. Eu venho de Recife, da Recife ou do Recife? Eu venho de Recife. Recife, então, não pede nenhum. Cadê? Dererendê também estava cantando dele, só. Então, irei a Recife, não vai ter crase. Você vem de Olinda. Você não vem da Olinda, você vem de Olinda. Então, eu irei a Olinda também não vai ter crase. Agora, você vem de Brasília ou você vem da Brasília? Você vem de Brasília, então não vai ter crase. Agora, eu irei à Alemanha. Será que vai ter? Eu volto da Alemanha. Então, se é da Alemanha, é porque a Alemanha. Então, ó, em Alemanha, tem o A de eu irei a e tem o A de Alemanha. Então, a Alemanha pede o A. Então, a frase vai ser eu irei à Alemanha com crase. Suíça. Eu volto da Suíça. Se eu volto da, é porque Suíça pede o artigo a. Rio Doce. Eu venho de Rio Doce. Vai ter crase? Eu vou a Rio Doce? Não. Eu irei a Paris. Quem vem de Paris. E quem vem de dois unidos. Então, os únicos que iam ter crase aqui seria eu irei à Alemanha e eu irei à Suíça. Então, isso aí, essa regrinha, é para vocês entenderem que alguns nomes de lugares pedem o artigo a e outros não.
Então, se a palavra que vier antes pedir a preposição a, e depois vir algum nome desse aqui de lugar, que pedir também o artigo a, ele vai ter que ter crase. Tá certo? Então, eu iria a Recife, não tem. Eu iria a Olinda, não tem. Eu iria a Brasília, não tem. Agora, eu irei à Alemanha, vou juntar esse a com esse a e vai virar uma crase. Eu irei à Suíça com crase. Tranquilo? Vamos lá. E a gente já entendeu onde é que se usa a crase, a gente sabe onde é que não se usa, né, gente? Logicamente, não se usa a crase antes de se referindo a palavras masculinas. Eu gosto de andar a pé. A pé é o modo que eu gosto de andar. É uma locução adverbial de modo. Só que pé é o quê, gente? Masculino, não vai ter. Enviei o documento a Paulo. Paulo é masculino, não pode ter crase. Fui ao Rio de Janeiro a serviço do Tribunal de Contas da União. O serviço, logicamente, não pode ter crase. Comprei um belo quadro pintado a óleo. Então, se referindo a palavras masculinas, não existe crase, logicamente. Também não vai ter crase antes de verbo. Por que não? Verbo não tem gênero, nem é masculino, nem feminino, é que não pode ter mesmo. Temos algo a resolver, sem crase. Estamos a esperar por você, sem crase. Então, se não tivesse referindo a uma palavra masculina, em nenhum outro caso pode-se usar crase. Tá? Então, vamos lá aqui. Vocês vão me dizer se lá no leiam essa tirinha aí. Tem alguma coisa aí, que tem alguma coisa aí, esse lá no final, a cumprir, e outros. Veja se tem algum problema aí de crase. Vocês estão achando algum problema aí de crase? Eu vou correr, né? O dono de Garfield diz: eu vou correr. Aí Garfield pensa: e eu vou ficar aqui e comer donuts. Nesse grande esquema, todos nós temos papéis a cumprir. Esse a cumprir, está correto essa crase aí, gente? Não, não existe crase antes de verbo. Então, a cumprir aqui não pode, porque verbo não tem gênero, e muito menos feminino. Tá certo? Tá vendo aí? Até nas tirinhas aí tem uns probleminhas de crase, viu? Cuidado. Também não se usa a crase em pronomes demonstrativos, né? Este, esta, esse, essa, não se usa. Só vai se usar crase no pronome demonstrativo aquele, aquilo e aquele, porque eles começam com a letra A. Lembra? Mas, ó, veio a esta cidade. Quem vem, vem a. Não me refiro a isso e sim a. Não me refiro a isto e sim a isso. Então, os pronomes demonstrativos não recebem crase. Este, esta, isto. Só vão receber os demonstrativos que começam com A, que é aquele, aquela e aquilo. Só. Também não se vai usar crase antes de pronomes pessoais e de tratamento. Ó, vinde a mim, entregou a ela, a ele, a nós, a vós, não tem crase. Tá certo? Dê um presente a ela, a vossa senhoria e a você. Então, quais são os pronomes de tratamento? Vossa senhoria, vossa alteza, vossa magnificência, não tem. Tá? O único pronome de tratamento que a gente vai usar a crase é senhora, senhorita e madame. Então, entregamos o perfume à senhora. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Certo? Então, ó, pronome demonstrativo, este, esta, este, isso, não se usa nem pronome pessoal e pronome de tratamento, a não ser senhora, senhorita e madame. Vamos ver aqui. Também não se usa, também não se usa, gente. Ah, por que não se usa, né? Não se usa por quê? Os pronomes pessoais, a maioria deles nem gênero carregam. Mim é só em relação a mim, a eu, né? Eu não é masculino nem feminino. A ti, ti nem é masculino nem feminino. Você, por mais que você esteja falando com um homem ou com uma mulher, mas o nome você, o pronome você, não tem gênero. E os outros pronomes que são femininos,
ele já tem a determinação de feminino, então não precisa botar um artigo na frente. A ela, a vossa senhora, até porque a gente não fala assim, a gente. Ela está, a gente diz assim, ela estava na escola. A gente diz, a ela estava na escola. A gente não bota artigo antes de pronome, entendeu? Você é bonito, eu não digo, a você é bonito. Então a gente não bota artigo na frente de pronomes pessoais. Então, se a gente não coloca artigo na frente, a gente não vai poder juntar com outro a para virar uma crase. Entendeu? A gente não bota artigo antes de pronomes pessoais e de tratamento. A não ser senhora, senhorita e madame. Tá bom? Também, gente, a gente não usa crase antes de pronome demonstrativo. Tá? Desculpa, pronomes indefinidos. Tudo, nada, nenhum, algum. O próprio nome já está dizendo. Se ele é indefinido, como é que eu vou botar uma crase se não tem o a na frente para definir ele? Então, os pronomes indefinidos também não recebem crase. Quais são os indefinidos? Tudo, todos, todas, nenhum, algum, certo? Não vão receber crase antes dele. Então, primeiro, que aqui essa tirinha tem um erro grotesco também de separação silábica. Vocês já perceberam? Vê um erro que tem aí de separação silábica nessa tirinha. Separaram uma sílaba aí que tá meio estranho, tá não? O pássaro SS ali. Tá, aí lascou mesmo esse daqui, viu? Vocês sabem que o SS é um dígrafo que se separa, né? Então seria assim, ó, pássaro, um S de um lado e um S de outro. Aí ele diz assim, ó, sou um pássaro cantor. Eu trago alegria a todos que me ouvem. Aí Garfield pensa, e para alguns que não. Porque ele não ouve o passarinho, ele acabou comendo o passarinho. Ó, eu trago alegria a todos. Ó, a todos, todos é um pronome indefinido, como nada, nenhum, algum. Então não poderia ter crase, certo? Antes de pronome indefinido. Então, antes de tudo, nada, nenhum, não pode ter crase. Tá certo? Vamos analisar isso agora aqui, ó. O pai diz: por que você não joga com ele? Aí ele pergunta: ficou doido? Ele é uma criança igual a você, filho. Não é mesmo? Olha ali. Ele joga muito melhor do que eu. Esse a você pode ter crase, gente? Igual a você. Quem é igual a. Esse a Não. você pode ter crase? Não, porque é um pronome pessoal. Você não tem gênero e a gente não usa artigo antes de pronome pessoal. Não tá ok aqui. Como eu falei para vocês, não se usa crase antes de pronome indefinido. Claro, né, gente? Se a crase é um a preposição mais um a que é artigo definido, não vai se usar antes de pronome indefinido, porque se é indefinido, a gente não sabe nem que gênero é. Quando eu digo alguém, ninguém, tudo, todo, toda, qualquer, ninguém sabe, não existe, ele é indefinido. Então, ó, não conte segredos a qualquer pessoa. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. Qualquer é um pronome definido. A alguém que não mereça confiança. Você pode assistir a alguma comédia. Então, mesmo sendo feminino, como alguma, não vai ter gênero, não vai ter artigo, porque alguma, qualquer, não diz, não determina, não define quem é. É alguma. É alguma, é nenhuma, não está definida. Então, antes de tudo, nada, todos, alguém, ninguém, algum, alguma, qualquer, não se usa a crase. Se a crase é artigo, é pronome, mas artigo definido, também não vai se usar antes de artigos indefinidos, logicamente, né? Como é que você vai botar a crase aqui? Chegaremos a uma pequena aldeia. Quem chega, chega a algum lugar. Como é que eu vou colocar a crase aqui nesse A se esse uma ele é indefinido? Se aqui fosse um A, aí seria. Então, antes de artigo definido, não pode usar. Vá a uma farmácia. Não está definido qual é a farmácia. Se tivesse definido a farmácia, seria vá a farmácia.
mas é uma farmácia. Se ele está indefinido, logicamente, ele não pode ter crase. E outra, você pode, preste atenção nisso aqui, viu? Você pode botar só um azinho antes de palavras no plural, para ele ficar no sentido amplo e genérico. Por exemplo, não divulgue projetos a pessoas que não merecem confiança. Então, há pessoas, então pessoas no geral, não estou definindo quais são as pessoas. Não entrego o projeto a pessoas que não mereçam confiança. Pessoa está no plural, mas ele não está definido com artigo as, porque é qualquer pessoa, não é as pessoas indefinidas. Então, pessoa está no plural, eu posso botar só o a na frente para dar o sentido amplo e genérico. A diretora atribui o insucesso dos alunos a professores mal preparados. Eu sei que professores são esses? Não. São os que são mal preparados. Agora, se você assim, a diretora atribui o sucesso dos alunos aos professores de português. Aí eu estou definindo, né? Ao professor, aos professores. Então, existe o azinho antes de palavra no plural, não pode ter crase. Também você não vai usar crase no meio de palavras repetidas, como eu falei na aula hoje. Ó. Cara a cara, corpo a corpo, frente a frente, uma a uma e gota a gota. Tranquilo? Também não se usa crase em períodos de dias da semana. Ó, de segunda a sexta não estaremos funcionando. Ou de quinta a domingo, ou de quarta a sexta, tanto faz. Quando a gente dá essa expressão de um dia a outro, não vai ter crase, porque se refere a dia, e dia é masculino. Então, não existe isso aqui não, de segunda a sexta com crase não. Também a gente não usa crase com datas. As inscrições poderão ser feitas de 26/6 a 31/7. Então, em períodos de datas também não. E também com anos, ó. Moramos na Lapa de 1950 a 1974 e em Santana de 1977 a 2002. Então, nesses períodos de tempo, não se usa crase. Tá? Então, o bizu da crase qual é? Para verificar se tem crase, você vai trocar o masculino pelo feminino. Desculpa, o feminino pelo masculino. Aí a regrinha é: se o A se transformar em O, não vai crase. Releu a revista, releu o livro. Troquei revista feminino por um masculino. Se o O virar A, é porque não tem crase. Se o A permanece inalterado, também não vai ter crase. Elas estavam cara a cara. Você troca a cara por lado, eles estavam lado a lado. Então, se cara a cara não tem, lado a lado também não tem. Agora, como a gente falou lá, se você trocar o A, o feminino, e virar A no masculino, vai ter crase. Refiro-me à moça, refiro-me ao moço. Então, se refere-se ao moço, você vai colocar aqui a crase em a moça, porque ao moço virou, o masculino é ao, então o feminino é com crase. Então, certo é refiro-me à moça. Se você trocar o as no feminino e virar aos no masculino, vai crase. Entreguei os livros às alunas, você vai ficar com dúvida. E aí? Você troca pelo masculino. Entreguei os livros aos alunos. Se é aos alunos, é porque no feminino é às alunas. Beleza? E aí, para a gente terminar, crase também tem uso facultativo. O que é isso? Se você usar, está correto. Se você não usar, também está correto. São 3 casos. Antes de nomes próprios femininos, e eu vou explicar por quê. Eu falei hoje na aula presencial. Em alguns lugares do Brasil, as pessoas falam o nome das mulheres, né, os nomes femininos, com um artigo na frente. Por exemplo, a Maria chegou, a Joana apareceu. Eles colocam o artigo A na frente do nome. Mas nós aqui, por exemplo, não colocamos. A gente diz Maria chegou, Joana saiu.
Então, se algumas pessoas colocam, por exemplo, aqui, ó, houve discussão com relação. Quem tem relação a. E Madonna, eu digo a Madonna, aí eu vou ter dois A's e vou botar a Madonna. Mas se a gente não bota, a gente não fala a Madonna, fala só Madonna, em relação a, só fica o Azinho. Então, como em alguns lugares a gente define o pronome próprio feminino com a, em outros lugares não, então a gramática aceita antes de nomes próprios femininos, tanto com crase como sem crase. Também, lembrando que facultativo é você pode usar ou não, a escolha é sua. Também é facultativo antes de pronomes possessivos femininos no singular. Ó, não há críticas à sua irmã. Ó, sua não é possessivo? Seu, minha, dele, dela, nossa, vossa. Ou você bota a sua com crase ou a sua sem crase. Também é facultativo depois da preposição até. Então, ó, eles vieram. Quem vem, vem a algum lugar. Então, vocês vieram até a festa. Depois de até aqui, ó, você bota o A com crase, se for feminino, logicamente. E até a festa sem crase, ele é facultativo. Então, vocês entenderam na aula de hoje como é que se usa a crase. Aí eu quero agora a participação de vocês para vocês me dizerem se a crase ela é só uma frescura. Existe, se eu preciso escrever essa frase aqui, chegar à noite. Ó, chega. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ficou feio. Se eu disser assim para vocês, chegar à noite pode significar duas coisas. Vê, ó. Chegar à noite, esse à noite é o horário que eu vou chegar. Eu vou chegar nesse horário. Eu vou chegar à noite. Locução de tempo. Agora, ao chegar à noite, é a noite que está chegando. Quer dizer, estava de tarde e agora está de noite. Vocês conseguem entender? Chegar à noite é quando alguém Sim, chega no sim. período da noite. E chegar à noite é a noite chegando. Então, é isso que eu estou falando. Aquelas locuções adverbiais de modo, de tempo, de lugar. Se você não colocar a crase no lugar certo, você pode trazer ambiguidade e até estar errado o que você vai dizer. Porque se você quiser escrever que alguém chegou no período da noite e botar cheguei à noite sem crase, chegou à noite sem crase, você não vai estar dizendo que alguém chegou, você vai dizendo que a noite chegou. Quer dizer, anoiteceu. Mais alguns casos aqui. Vejam, quando a gente fala, se eu disser assim para vocês, gente, a expressão cheirar a gasolina. A expressão cheirar a gasolina pode ser dois sentidos. Se eu disser que, por exemplo, cheirar a gasolina sem crase, é que eu aspirei a gasolina, senti o cheiro da gasolina. Eu cheirei a gasolina. Eu estava no posto de gasolina e cheirei a gasolina. Mas, se é o modo como você cheirava, você fedia a gasolina vai ter que ter crase, que é o modo como você cheirava. Vê como muda o sentido. Cheirar a gasolina, você sentiu o cheiro da gasolina, e cheirar a gasolina com crase é o modo como você cheirava. É uma locução adverbial de modo. Vê como muda. Receber a bala tem dois sentidos. Receber a bala, isso. Receber a bala pode ter dois sentidos. Receber alguém a bala, esse a bala com crase, é o modo como você recebeu a pessoa. Você recebeu ela a tiros, a bala. E sem crase, você recebeu a bala, você pegou o doce, a guloseima e recebeu ela. Então, veja como o sentido pode trazer ambiguidade.
Então, toda vez que há essas expressões, a gasolina, a bala, a noite, indicar uma circunstância, né, um instrumento, um tempo, um meio, tem que vir com crase para você não dizer que é outra coisa. Saiu a espanhola e saiu a espanhola com crase. Não sei se vocês sabem, mas essa expressão a espanhola com crase significa de fininho, saiu de mansinho, sem fazer zoada. Então, ó, saiu a espanhola sem crase, estou dizendo que alguma mulher que nasceu na Espanha saiu. Quer dizer, a espanhola saiu. Agora, saiu a espanhola com crase é o modo como a pessoa saiu. Saiu a espanhola ou saiu de fininho. Matar a fome existe com crase e sem crase. Matar a fome sem crase é dar de comer a alguém. Eu matei a fome de alguém. Agora, matar alguém à fome com crase é o modo como você matou a pessoa. Você matou ela de que modo? A fome. E aí, gente, a crase pode impedir você de não passar por uma ambiguidade por causa da crase. Então, cuidado quando vocês forem utilizar essas expressões adverbiais, né? Para não utilizar a crase errada. Já caiu uma questão do Enem sobre crase, viu? Não era uma pergunta gramatical, mas tinha que ter um conhecimento sobre crase. Vejam esse cartaz aí que Ziraldo promoveu, tá lá, ó, em Ziraldo. Tem dois jovens aí andando, né, numa pista e diz assim: quem escolhe seu caminho é você, não a droga. Vocês acham que existe alguma diferença entre não a droga e diga não à droga? Tem diferença. Porque quando eu digo só a droga, ele está dizendo aqui, ó, quem escolhe seu caminho é você. Não é a droga quem escolhe. Aqui é um substantivo, a droga. Mas você pode também dizer uma frase negativa. Diga não à droga. Dizer não a alguém ou a alguma coisa. São coisas diferentes. Aí o Enem pergunta. Ó, o cartaz de Ziraldo faz... Isso é do Enem, viu? Isso. Um é dizendo que você dizer não à droga ou não é a droga quem escolhe por você. São coisas diferentes. Então, o cartaz de Ziraldo faz parte de uma campanha contra o uso de drogas. Essa abordagem, que se diferencia de outras campanhas, porque normalmente nas outras campanhas é assim, né? Não há droga. Quer dizer, diga não à droga. Normalmente está assim com crase, né? Como é, Cássio? Contei seria a. Como é, Cássio? Não entendi, não. Não, foi Escrevi, porque não. Júlio ele falou que um. Peraí. É porque, vejam, um é assim. Normalmente, os cartazes é assim. Diga não à droga. Não, dizer não a alguém ou a alguma coisa. Tem que ter crase, porque droga é feminino. Mas aqui é, quem escolhe seu caminho é você. Não é a droga quem escolhe. Aí está subentendido que não é a droga quem escolhe. Então eu estou falando sobre a droga escolher. E não eu dizer não a ela. Tá certo? Aí tem assim, ó. O Enem diz que em outras campanhas, normalmente, se faz de outro jeito, que normalmente é com a crase. Ele não falou isso, mas a gente entendeu. E essa abordagem, em não colocar essa crase, pode ser identificada pelo quê? Pela seleção do público-alvo da campanha, representado no cartaz pelo casal de jovens. Vocês acham que o fato de ele não ter utilizado não a droga com crase, e aí nesse não ter utilizado, é por causa do público-alvo? A campanha de não às drogas é sempre para jovens. Então, o público-alvo não muda em nada. Pela escolha temática do cartaz.
cujo texto configura uma ordem aos usuários e não usuários. Diga não às drogas. Ó, pela escolha temática, os dois falam de drogas. Não tem nada a ver. E a C é pela ausência intencional do... Ó, intencional, quer dizer, foi usado intencionalmente, foi retirado esse acento, construindo a ideia de que não é a droga que faz a cabeça do jovem. Porque ele diz aqui, ó, não, quem escolhe seu caminho é você e não a droga. Quer dizer, não é a droga que manda em você. É você que escolhe dizer não à droga. Certo? Então, a resposta certa é letra C. Por quê? Você pode dizer assim, ó. O Enem errou. O cartaz de Ziraldo está errado. Seria não a droga com crase. Não. Nesse contexto, essa frase ele fez de uma forma diferente. Quem escolhe seu caminho é você, e não a droga quem escolhe. Então, não teria crase. Então, ele tirou intencionalmente para dizer que não é só... Não é a droga que faz a cabeça do jovem, é você que escolhe. Tá? Aí, D. Pelo uso da ironia. Ironia, não estou vendo se você consegue ver ironia aqui. Na oposição imposta a seriedade do tema e a ambiência amena que envolve a cena. Ambiência é um ambiente. Tem nada a ver, não tem ironia nenhuma aqui, ao contrário. Pela criação de um texto de sátira à postura dos jovens que não possuem autonomia para seguir seus caminhos. Em algum momento ele diz aqui que não tem autonomia? Ao contrário, o Enem, o cartaz de Ziraldo, diz o contrário. Diz que o jovem tem autonomia, não é a droga quem manda em você, é você quem escolhe não utilizar drogas. Estão vendo que o Enem fez uma questão de gramática sem ser automaticamente uma questão gramatical? Certo? Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente trabalhar. Ó, isso aqui foi da UPE. Tem mais um ali. Vamos para a questão da UPE. Vocês sabem que quem vai fazer o seriado, a UPE normalmente tem questões mais gramaticais do que o Enem, né? Então, o Enem, quem vai fazer o seriado, eu vou fazer uma aula específica para vocês um dia, quem for fazer o seriado, tá bom? O UPE coloca um texto bem grande para fazer perguntas de coisas que tem no texto, e às vezes são questões gramaticais. Então, o nome do texto é Profissionalização da Gestão, o desafio da pequena empresa, que sai no Jornal do Comércio. Então, você vai ler o texto, né? E depois as perguntas são... Ele vai fazer perguntas de usos ou não de crase no texto. Vamos ler o texto. A maioria das micro e pequenas empresas brasileiras tem origem familiar. Apesar de várias características desse tipo de organização serem vistas como vantagens competitivas, confiança nos parentes, compromisso com todos os objetivos da empresa, valores compartilhados, é preocupante o fato de a gestão ser predominantemente informal. É como se o alto grau de confiança dos familiares dispensasse a adoção de ferramentas formais ou de uma gestão profissionalizada, uma prática arriscada que permite a sobrevivência da empresa a curto prazo, mas, via de regra, compromete seu crescimento e sua competitividade no futuro. Para sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo, é essencial investir na profissionalização da gestão, não importa o tamanho da empresa. Mas é comum ouvirmos pequenos e microempresários argumentarem que são pequenos demais para adotar certas práticas formais de gestão e que funcionam melhor assim. Porém, profissionalizar a gestão não significa anular as características peculiares da pequena empresa familiar, mas sim potencializá-las ao mesmo tempo que se minimizam as suas fraquezas, como informalidade excessiva, amadorismo na gestão, mistura de espaço entre família e empresa. No ambiente empresarial atual, é preciso quebrar o tabu de que a micro e pequena empresa precisam concentrar toda a sua força apenas na operação, voltar seu foco para garantir sua sobrevivência hoje, sem necessidade de pensar no amanhã. O Enem coloca um texto até bem... O PE, às vezes, gente, coloca um texto bem maior que esse, viu? E aí vai fazendo perguntas do texto. Vamos ver aqui. A UPE pega trechos e analisa porque tem ou não tem crase. Você vai dizer se está certo ou está errado. Aí, a UPE é bem direta, viu?
Vê se vocês conseguem responder enquanto eu estou fazendo aqui. Ó, em relação ao acento grave indicativo da crase, né? Lembrando que o acento grave é que indica a crase, observa-se que ela se encontra ausente no texto. Então, a UPE já está dizendo que o acento da crase, né, indicativo da crase, não tem nenhum acento desse grave no texto. Então, não tem crase no texto. Aí, sobre isso, é correto afirmar. Sobre o texto lá. Letra A, ele diz assim, ó. Ao mesmo tempo que se minimizam as suas fraquezas, aí está analisando esse as aqui. Ele diz assim, o termo sublinhado poderia ter seu acento grave, uma vez que, nesse caso, a crase é facultativa. As suas fraquezas. Está dizendo que as suas fraquezas aqui, isso aqui não teria crase, mas poderia ter, porque aqui tem um pronome possessivo. Mas vejam, quem minimiza, minimiza alguma coisa. Então, quem minimiza não pede nenhuma preposição a. Então, independente se aqui tem um pronome possessivo ou não, não pode ter crase, por quê? Porque quem minimiza não minimiza as suas fraquezas. Quem minimiza, minimiza alguma coisa. Então, não teria como aqui ter crase. Tá? Então, ele usou aí uma casca de banana, dizendo que a crase é facultativa com pronome possessivo, mas se a palavra que vinha antes pedir a preposição a. Tranquilo? Todo mundo entendeu aí? Então, cuidado com essas cascas de banana da UPE. Dizer que aí poderia ter, porque aí é facultativo, porque é um pronome possessivo. Mas se a palavra minimizar, pedisse o a. Porque quem minimiza, minimiza a e as suas fraquezas. Mas quem minimiza, não minimiza a, não. Minimiza alguma coisa. Então, ele é direto. Então, não é letra A. Letra B. Em que permite a sobrevivência da empresa a curto prazo, aí a UPE diz, estaria também correto se houvesse o acento grave no termo sublinhado. A curto prazo, gente, esse A aqui poderia ter crase, poderia ter acento grave, poderia ter crase a curto prazo, poderia ou não? Prazo é masculino. Como é que ia ter crase antes de prazo? À vista tem, mas a prazo não. Porque prazo aqui é uma palavra masculina, não pode ter crase. Então A e B estão errados. Porém, profissionalizar a gestão não significa anular as características peculiares. Ele diz assim, ó, no termo sublinhado, aqui ó, as características, existe apenas a presença do determinante, quer dizer, só o artigo. Daí inexistir a crase. Claro, quem anula, anula alguma coisa. Então, anular as características. Quem anula, anula alguma coisa. Então, não poderia ter crase aqui, como ele está dizendo. Esse as aqui só é o determinante, só é o artigo. Então, não pode ter crase. Resposta à letra C. No D, de que a micro e a pequena empresa precisam concentrar toda a sua força apenas na operação. Neste caso, a crase é facultativa por estar diante do pronome possessivo. A mesma coisa. A mesma casca de banana. Quem concentra, concentra alguma coisa. Não pede preposição a. Então, não tem como ter crase. Então, a casca de banana que é porque tem pronome possessivo, é uma casca de banana, porque quem concentra não concentra alguma coisa, então, impossível. E o último, em que permite a sobrevivência. Quem permite, permite alguma coisa. E não permite alguma coisa. Aí ele está dizendo o contrário, que no termo sublinhado existe apenas a presença da preposição a. Não. Existe apenas a presença do artigo a. Quem permite, permite alguma coisa. Tá certo? Cadê? Ó.
Aqui nós temos outra questão aqui de Mafalda da FUVEST, né? Isso aí é uma questão da FUVEST, mas o Enem não vai fazer isso nunca, tá? Mas aí a UPE pode fazer assim. Ó, graças a Deus, esse A seria craseado ou não? Ó, graças a Deus, ó, graças a alguém, graças a Deus. Chegou a primavera. O que quer dizer isso? A primavera chegou. Se é uma criança falando, e um velho diz: graças a Deus, cheguei à primavera. Quem chega, chega a algum lugar e primavera é feminino, então é um A craseado. Aqui é a primavera chegou, mas aqui é cheguei a algum lugar, cheguei à primavera. Então a resposta que tem A e A craseado é a resposta letra E. Tá certo? Aí é o seguinte. Mais uma questão aqui para a gente analisar. É uma charge aqui falando sobre a saúde e o atendente do posto de saúde fala: devido à falta de médicos com crase, vou estar encaminhando a senhora a uma benzedeira aqui perto. Tá? Devido é um nome, não. O que é devido a alguém. Falta é uma palavra feminina com crase. Observe a charge abaixo e assinale a alternativa que contém assertivas verdadeiras. Devido à falta de médicos, a crase está usada incorretamente. Não. A crase está usada corretamente. Ok. Devido a, e a falta, que é feminino, ok. Então, essa aqui dizer que 1 e 2 estão incorretas, já caiu. Todas estão incorretas, já caiu. 2 e 3 estão corretas e 1 está incorreta, caiu. Então, logicamente, a 2 já está correta, né? Ó, encaminhando a senhora a uma benzadeira. Nota-se que a falta de crase na letra grifada. Não, quem encaminha, encaminha alguém. Não é encaminha a alguém. Certo? Então, encaminhando a senhora a. Então, não teria crase. Então, se o 2 está incorreto, resposta a letra B. E o terceiro, encaminhando a senhora a uma benzedeira. Está correta a não colocação do acento grave. Exatamente. A uma não se usa a crase antes de pronome indefinido. Certo? Não se usa antes de pronome indefinido. Então, a resposta é a letra B. Ok, crianças? Essa foi nossa aula de crase. Espero que vocês tenham entendido o assunto, né, e feito as alternativas, questões. E estudem bem crase, é um assunto tranquilo. Peguem as dicas que eu dei, que crase não é um bicho de 7 cabeças. É só você entender regência que a crase vem tranquilo. Eu vou mandar para vocês uma atividade de crase, tá? Para vocês fazerem a atividade de crase, para vocês identificarem o uso de crase em alguns textos, tá bom? Vocês vão justificar porque existe a crase, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima semana. Estudem direitinho, crase é bem tranquilo. Beleza? Deixa eu só aqui fazer a chamada de vocês, pegar aqui. Só um minutinho. Pronto. Então, tchau, gente. Até semana que vem.